Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O primeiro artigo de hoje é mais um produto da colaboração do Instituto Líderes do Amanhã, o artigo da Karen Meirelles e a meritocracia, como vai? É interessante que a Karen traga esse assunto porque muitos liberais vão questionar a pertinência do conceito de meritocracia dentro do sistema liberal. Na verdade, o que vai gerar riqueza, o que vai gerar o sucesso de um empreendimento é muito mais a capacidade de gerar sentido, significado, demanda por parte de um público consumidor, do que essencialmente o esforço que foi desempenhado para produzir aquela coisa, para gerar aquele produto, que seria geralmente associado ao mérito. Então, na verdade, o liberalismo não defende na economia, na ordem espontânea da sociedade, um critério de meritocracia, porque não há uma autoridade que o imponha. Mas é evidente, isso é algo até intuitivo, que profissionais engajados, com um elevado senso de responsabilidade pelo processo de que eles participam dentro de um negócio, ajudam a fazer com que uma empresa cresça, com que um negócio se desenvolva e, consequentemente, melhore o cenário dela no mercado. Esta é a tendência. Por natureza, essa é a tendência. Quanto mais profissionais assim, e devidamente valorizados por serem assim, tende a ser mais produtiva e eficiente a organização. Então, para a Karen, mais do que nunca, prosperidade e progresso é o que as empresas precisam. E se a meritocracia, de fato, for um caminho, que ela seja responsável por grandes vitórias. Ela defende a adoção de critérios meritocráticos, de uma valorização do empenho, do esforço, da dedicação, da identificação do funcionário com a instituição dentro das empresas, e não como um valor do liberalismo a ser imposto pelo Estado centralizado. Nesse sentido, nós podemos perfeitamente reconhecer o valor da exortação feita pela Karen. Por falar, evidentemente, como é a nossa função em liberalismo e liberdade, nós temos um artigo também do Marcelo Mendonça. Estamos em 1984. 1984 aqui é uma referência à obra de George Orwell, 1984, a obra de mesmo nome, que desenvolve de forma fictícia, dentro de um romance, um cenário de um regime totalitário. Ele está usando essa imagem para criticar uma instrução normativa, a Instrução Normativa 76, de 9 de março de 2020, estabelecida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração no governo brasileiro. Essa instrução normativa, sob o argumento de evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, determina a implementação de diversos procedimentos de prevenção pelas juntas comerciais. São 14 situações ao todo em que se prevê um controle maior por parte do Departamento de Registro e dessas juntas comerciais, mas o autor do artigo enumera 3 delas que, junto às outras, para ele jamais poderiam ser presumidas como indícios de crimes a ponto de justificar o monitoramento e, pior, a própria análise pela própria junta se cabe ou não, se a Constituição traz elementos suspeitos. Para ele é um absurdo, seja porque as hipóteses citadas são comuns demais para justificar uma medida tão intrusiva e tão excepcional, seja porque essa análise pressuporia uma qualificação específica que não necessariamente está perceptível, é verificável entre os funcionários das juntas comerciais. Aumento da vigilância estatal sem justificativas muito claras e estritas é limitador e é perigoso. Polêmica sobre liberalismo também temos. Hoje é o dia das polêmicas aqui no IL Flash, todos os artigos praticamente tocam em alguma polêmica. Nós temos uma polêmica sobre a relação entre religião e liberalismo. No artigo do Pedro Henrique Alves, enfim, a hipocrisia anticristã. Nós tivemos ao longo da semana anterior uma série de notícias relativas a lideranças religiosas dentro do protestantismo ou do catolicismo que se envolveram em escândalos, quer de corrupção, quer até de homicídio. E o Pedro Henrique Alves faz referência à exaltação das esquerdas, ao júbilo em que elas mergulharam por verem lideranças religiosas, lideranças cristãs,
sendo comprometidas nesse tipo de notícia, com esse tipo de crime. Ele mostra que as esquerdas acusam o cristianismo de todo tipo de mal, mas elas é que representam uma ideologia coletivista, um pacote de ideologias coletivistas que realmente defendem doutrinas nocivas, doutrinas assassinas, que realmente empreenderam os maiores morticínios da história da humanidade. Ele coloca no artigo diversas referências às matrizes cristãs do pensamento ocidental e, por consequência, do pensamento liberal, e faz algumas referências ali a Jesus Cristo, a Deus feito homem. E alguns leitores do IEL reclamaram, disseram que o texto era um lixo, que o texto não tinha valor, por ter essas referências religiosas. Como se, numa sociedade livre, que tem uma base marcadamente cristã, e tem bastante presença dessa confissão religiosa, que influenciou a nossa cultura e a nossa formação como sociedade, como se esse tipo de pensamento não pudesse se exprimir, e como se os primeiros liberais não fossem cristãos, e não fossem vinculados a uma matriz cristã. Né? Eu mesmo tenho uma confissão de fé muito diferente da do Pedro, e de muitas coisas que ele comentou no artigo, mas a liberdade é isso. E a história não mente, a história está aí para comprovar a vinculação entre as matrizes cristãs e o pensamento liberal. Ninguém está aqui fazendo pregação religiosa e nenhum liberal é obrigado a ter religião nenhuma, e o artigo em momento nenhum diz isso. Então, é mais uma contribuição do Pedro Henrique no sentido de mostrar que muitas vezes o santo é de barro, né, que é do pau oco, e na verdade as esquerdas deveriam muito mais apontar o dedo para si mesmas antes de escarnecer dos cristãos. No que, aliás, elas agem de forma estúpida, porque boa parte da sociedade professa essa fé. Outra polêmica. Juliano Oliveira, no artigo Não. Funcionários públicos não pagam impostos e esta não é uma análise persecutória. Nós sabemos do tipo de polêmica, de furdunço que esse tipo de declaração causa, mas o Juliano Oliveira usa aqui uma abordagem baseada em autores liberais e libertários para demonstrar que os funcionários públicos são sustentados pelos impostos e não precisam oferecer valor para sobreviver no mercado. Então, na visão do Juliano, uma vez que os impostos os sustentam, eles na verdade não estão pagando impostos, e sim vivendo de impostos. É uma constatação que ele faz, ele não está nem apontando o dedo para os funcionários públicos, mas está dizendo que é uma constatação econômica que o funcionário público vive de imposto e não paga. Ainda na polêmica, a questão da vacina contra o coronavírus. João Luiz Mauad, o governo deve obrigar a população a servir de cobaia para a primeira vacina disponível? Para o Mauad, é preciso deixar que as pessoas sejam livres para decidir se devem tomar ou não uma vacina. A coisa para ele ganhar ares de comédia quando nós sabemos que todas as vacinas contra o coronavírus serão lançadas no mercado em tempo recorde e sem cumprir todo o prazo normal de pesquisa, de análise, de desenvolvimento para contemplar todos os protocolos. Ele considera então que é legítimo, ainda mais nesse caso, que as pessoas sejam livres para decidir se vão se vacinar ou não. Na mesma linha, nós temos um artigo do Roberto Rachevski, também sobre coronavírus, o que cabe ao governo fazer quando há um surto epidemiológico. Na opinião do Roberto Rachevski, o governo federal, ou estadual, ou municipal, ou qualquer que seja, só deveria impor quarentena a infectados. Todo o resto as pessoas deveriam ser livres para decidir. Poderia ser feito um esforço de defesa dos diversos pontos de vista, de conscientização, de educação, enfim. As pessoas deveriam ser livres para fazer o que decidissem fazer com as suas vidas. Se quiserem ir para a rua, podem, devem poder. Se quiserem respeitar o isolamento social, devem poder respeitá-lo. Ele está defendendo aqui a liberdade mais ampla possível para que cada um decida como quer agir em relação a essa, como a várias outras, ou quase todas as outras questões da vida em sociedade. Essa é a visão do Rachevski. Ele ressalta que, repito, a única exceção para ele é o caso do infectado, comprovadamente infectado, a quem o governo deveria impor quarentena. Tem uma série de discussões sobre a viabilidade disso, inclusive nos comentários do artigo teve uma discussão sobre isso acontecendo ali. Então a gente já teve aqui no IEL artigos com opiniões diferentes sobre isso sendo publicados, mas essa é a posição do Rachevski.
Quarentena apenas para quem for comprovadamente infectado. Na liderança, nós temos um artigo do Carlos Júnior, que não é tão polêmico assim quanto os outros, que vai falar de uma questão que não é propriamente nacional, que é a eleição americana. Caminhos para a América. Fundamentalmente, o que o Carlos Júnior nos está dizendo é que a proposta política do Partido Democrata nas eleições americanas, representados este ano por Joe Biden, contra o Partido Republicano, representado pelo atual presidente Donald Trump, é uma plataforma radicalmente anti-americana. Os democratas têm demonstrado conivência com os radicais antifas e, portanto, na opinião dele, é mais interessante para as liberdades e para os fundamentos da sociedade americana e do Ocidente que Donald Trump vença, porque a proposta democrata seria essencialmente antitética a essas preocupações liberais e ocidentais. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.